E então, quando eu consegui ver a minha criança, finalmente foi do género, tipo, não posso fazer nada por ti. Tipo, estás aqui ligado a tubos para respirar, para comer. Dentro de uma máquina que eu nem sequer posso tocar. Exatamente. E tipo, epá, meu Deus. O que é que se faz para ajudar essa criança a sobreviver? Tipo, já saíste de dentro de mim, não há dieta, não há nada, não há exercício, não há nada que eu possa fazer. E até que durante esse processo todo, de novo, tu não tiveste ninguém que parou e olhou para ti e te perguntou: como é que tu estás? Porque sabes que é essa pergunta. Eu não lembro disso. Ninguém te pergunta. É essa a pergunta. Hoje em dia, e eu digo sempre às pessoas, eu vou sempre afirmar. Ou como estás é tipo, como é que estás a sentir o teu corpo? É isso como estás, tipo. Sim, quando eu digo como é que tu estás, porque às vezes nós estamos a passar por 1500 coisas. Eu tenho casos, eu conheço pessoas que tipo, está ali a passar por 1500 coisas. Às vezes eu olhava para ela de novo. Pessoas que passam pelo que nós passamos, somos muito mais empáticas em perceber que a pessoa não está bem e fazer essa pergunta. Mas é perguntar do momento certo e da forma certa. É do tipo, eu lembro-me que alguém estava ali, todo mundo reclamava, mas eu liguei para alguém, para uma colega, e perguntei: peraí, tens o quê? Eu não perguntei tens o quê? Eu literalmente ouvi do outro lado da pessoa, tipo, ela quase que chorava, e do tipo, nossa, eu te conto, essa coisa é grave. Então desespera, estamos no trabalho, vamos falar no final. E quando a pessoa chegou, disse: eu não falei mais nada, só estou aqui, fala. E às vezes é necessário. Hoje em dia, eu digo às pessoas: pelo amor de Deus, parem de me perguntar como é que eu estou. Porque, de novo, eu passei muitos anos da minha vida até que inventar desculpas a dizer como é que eu estava. Como é que estás bem? Estou. Porque se eu dissesse que não, a pessoa vai ter que, tipo, ela vai dizer: já passa. A pessoa também não sabe realmente como acolher. Exato, aquilo que tu vais dizer. Então, e pode ser muito pesado para ela também. E não só, e porque às vezes tu também já sabes que a pessoa não vai conseguir te entender, principalmente aqui em Angola, né? Tipo, quem não entende muito, não vai te conseguir entender e vais ouvir o conselho mais bizarro de todos os tempos, ou mais burro, ou sei lá o quê. Então tu não queres responder essa pergunta. Hoje em dia, tipo, quando às vezes me mandam uma mensagem, diz: tudo bem, eu espero a outra pergunta que está a vir a caminho. Eu já nem respondo: está tudo bem. Quando eu não estou bem, eu escrevo sempre: estou viva. As pessoas riem. Não, claro que estás viva. Eu tipo: vocês não têm ideia, mas tudo bem, continua. Tipo, não a ver? Porque assim, eu não estou bem. Tu vais me perguntar porque que eu não estou bem. Eu não vou conseguir te explicar, eu vou te explicar, tu não vais entender, então fica só assim. Eu nunca estou 100% bem. Às vezes tem dias que eu estou ok. Né? Até com a minha terapeuta, quando eu lhe digo, como ela pergunta-me sempre: como é que estás hoje? Eu digo: estou bem. Ela olha para mim: oi? Tipo, isso não é a resposta. Nós aqui sabemos bem que não. Eu digo: não, eu estou a gerir melhor. Ok, agora eu entendi. Mas eu quero no espaço do mundo. Eu acho que, tipo, naquele momento, pelo que estamos aqui a contar, tu precisavas de alguém que perguntasse: como é que tu estás? Porque tu passaste um momento em que tu não sentiste absolutamente nada. O teu marido Rui, né? O teu ex-parceiro disse também: tu não tá, eu olhei para ti e tu não estavas ali. E claro, não vamos lhe culpar que ele não tinha essa sensibilidade, também não sabia. Os dois estavam a passar por uma coisa muito nova. Tipo, sem os pais, a família ali à volta, sem ninguém. Para alguém dizer, olhar para ti e perguntar: como é que tu estás? E ninguém também lhe perguntou como é que ele estava. E ele desapareceu muitas vezes. Eu lembro que muitas vezes a minha mãe estava lá. Foi. Muitas vezes eu perguntava à minha mãe onde é que ele estava e ela não sabia responder onde é que ele estava. Porque ele também devia estar a gerir a maneira dele. Mas eu lembro que uma enfermeira veio ter comigo. Ela era africana também, não me lembro de que país, mas ela veio ter comigo e ela viu que eu não estava bem. E eu, quando comecei a sentir alguma coisa, só chorava. E chorava, e chorava, e chorava o tempo todo. E eu estive no hospital 5 dias e eu chorei muito durante esses 5 dias. Eu saí do hospital e o meu filho continuou no hospital. E continuaste no choro. É a pior coisa, tu estares a sair do hospital, foste ter um filho e estás a sair sem o filho. Isso fez-me lembrar, quem acompanhou, e acho que todo mundo acompanhou porque ela deixou muito claro. Eu gosto muito da Chris Teigen, a mulher do John Legend. É engraçado que eu não sigo o John, eu sigo a mulher dele, porque eu acho que ele é muito melhor.
E... Ela faz-me lembrar muito de ti, por acaso. Ai, que bom! Eu gosto disso. Eu vou lhe mandar uns olhos. A minha amiga diz que faz muito que eu faço lembrar. Eu gosto muito dela. E eu gosto da espontaneidade dela. E como ela não tem problemas nenhums em dizer as coisas como elas são e tudo mais. E nós nós todos acompanhamos o processo de quando ela descobriu que estava grávida, ela contou, e ela nunca teve problemas nas outras gravidezes, ela sempre fez filho. Eu lembro-me que eu vi uma entrevista dela que ela estava a falar com Kanye Kim, e ela estava a explicar que estava com medo de ter um outro filho, porque aconteceu o que aconteceu no segundo, e a Chris diz, olha, se tu precisares, eu posso ser a tua... Surrogate. Eu posso carregar, porque, tipo, naquela de literalmente se doar à amiga. E então foi um choque para nós todos. E imagino para ela que ela partilhou mesmo conosco a dor dela, de dizer que ela perdeu, ela estava ali a tentar segurar o bebê e perdeu o bebê. E eu lembro-me que eu, quando vi aquela foto dela ali a segurar o feto e ela explicar o quão difícil foi, tipo, que não era a primeira vez que ela entrava para uma maternidade. Era a segunda, e sair, e dessa vez Sair sem o bebê, e ainda ter que explicar isso aos pequeninos que estão à espera do irmão, e ela ser a figura pública e estar ali. E ela disse que agradeceu imenso, que ela teve muita sorte, porque tipo, literalmente todo mundo à volta, tipo, dos seguidores, os fãs dela e do John, se comoveu e ficou ali. Ela disse, ela tirou mesmo, não foi uma equipa nem nada, ela tirou o tempo dela de responder um a um cada seguidor e comentário que ela podia responder, agradecer. Mas imagina, ela descreveu essa dor. E acho que quem for, eu não vou estar aqui a ler, claro, vocês podem pesquisar lá, ela deixou no perfil dela lá todo o coisa. Eu acho que é isso, tipo, ela saiu sem um e não tinha mesmo como voltar. Tinha como voltar. E tu, tipo, tinhas, mas com a incerteza de que realmente poderias ou não. É que tu sabes que tu não podes fazer nada pela criança, e os médicos dizem-te, vai para casa, vai descansar. Não estejas a voltar para aqui todos os dias. Dizem-te isso. Não estejas a voltar para aqui todos os dias. Tu precisas de te recuperar. Babá. E nós vamos fazer tudo o que for preciso para assegurar que o teu filho fique bem. E tu não sabes o que é que tu podes fazer para o teu filho ficar bem. Mas tu só queres estar ali. Tipo, não é querer, é precisar. Tu precisas de estar ali. E porque é uma ligação que vocês exatamente. E há qualquer coisa energética que te diz, não, fica só aqui. E tu és forçada a sair do hospital. E eu lembro que eu fui forçada a sair do hospital. Mesmo. Por uma enfermeira que estava-me a fazer bullying para eu sair do quarto. Meu Deus. Tipo, eu podia ficar até a meia-noite, se eu quisesse. Mas ela desde manhã dizia sempre ali a dizer que já tinha que sair, que já tinha que sair, que já tinha que sair. Eu só queria matar aquela senhora. Mas, olha, pessoal, eu vou mesmo... Até que eu finalmente... Pronto, pessoal, não precisam cortar isso, mas esse comentário é necessário. E acho que vamos fazer essa entrevista tipo, em 2 ou 3 partes, porque também é uma coisa. É perceber que a violência obstétrica é muito forte. E não é só tipo durante a gestação, é o parto. Tipo, tu realmente tipo, passaste por uma coisa assim, porque nós ouvimos coisas. Eu já ouvi coisas. Eu já lembro-me que eu aos 14 anos o meu período começou, o meu período menstrual, né, começou tipo aos 13 a fazer 14. E eu sempre sofri assim como tu, e acho que também nós já tínhamos comentado que eu também sofria com boi de 2, ficava ali a me contorcer. Até hoje em dia já nem tanto, porque claro, já vou mudando alguma coisa, né? E tenho o santo chá de saba que ajuda horrores na minha vida. Claro, eu não tomo todas as vezes, vou com coisa, porque por exemplo não posso tomar analgésico, não faz efeito nenhum. Mas o meu período era muito irregular e aos 14 anos eu lembro-me perfeitamente, houve um dia simplesmente não conseguia levantar da cama, tinha os joelhos inchados, tipo veias aqui, porque eu ficava tipo meses sem menstruar. Era tipo a minha mãe, eu vomitava, até agora às vezes vomito, mas já não é tanto, mas era do tipo, o período veio e eu estava ali aos vômitos, a passar mal, a não sei o quê, era horrível.
E a minha mãe perguntou para ele, o que andaste a fazer? Depois não fiz absolutamente nada, eu simplesmente comecei a... E eu estava na Rússia, Europa, e a minha mãe teve que chamar a ambulância para ir ao hospital. Foi tipo quando eu disse que eu apostei com o médico que ele achava que eu tinha apendicite. Eu disse, isso não é apendicite, que eu tenho certeza que não é apendicite. E eu lembro-me que eu estava na sala da ginecologia ali, tipo, uma miúda de 14 anos, com uma bata, pernas ao léu, tem a enfermeira, o médico, a médica, a enfermeira e estagiários. Eu era casa de estudo. Exato. Ali de pé, e ela assim, não sei o quê. Tens quantos anos? 14. Pois, veste fazer o quê? 14 anos estás assim a estudar. Ela é em russo, né? Tipo, velha. Pois ainda por cima, eu sou, ainda por cima eu era negra, né? Tipo, pior ainda. E tudo era branco. Tipo, olho azul, não chinês, não interessa, mas tipo, estás aqui a fazer o quê? Pois estás aqui. Tipo, ela não parou para olhar que era uma criança, que não interessa o que ela andou a fazer, porque eu continuava a ser criança. Estava ali e eu assim, quando eu digo que eu sofri o abuso já agora, graças a Deus eu não tive propriamente penetração. Então ainda continuava com o ímã intacto. O meu abuso foi diferente, mas não deixa de ser agressivo, porque o meu primeiro contato com sexo não foi um dos melhores. E eu assim, calma, tipo, estás a ver, tipo, estás ali, tipo, oi? Eu ainda, porque tiveram que me sedar, porque as minhas dores, ao contrário de ti, na altura os médicos não pararam para me perguntar coisas. Eles olharam para a minha mãe, perguntaram à minha mãe e sedaram-me logo, porque as minhas dores estavam off the roof. E quando eu estava a acordar, eu estava tipo, ok, estou numa sala com boa de gente que eu não conheço, inclusive alguns homens, e estou ali, né, pernas por lá. Mas peraí, eu sou virgem. Ok. Voltaram a me sedar. Estás a ver? A agressão que passamos. Falta de empatia. E estão a ver. Falta de cuidado, falta de tato. Agora estou a perceber quando eu digo, tipo, a pessoa deprimida. Esse episódio, e eu estou a falar isso, eu acho que é a primeira vez que eu falo isso assim em voz alta. Que é uma memória que se calhar não era necessário ter ficado. Mas que sempre esteve ali na minha mente, lá atrás. E é uma coisa que eu se calhar nem comentei com a minha terapeuta, porque achei que não era importante. Mas hoje a partilhar isso contigo, eu percebo que, tipo, todas nós sofremos. Sim, agressão psicológica sempre. Essa agressão, que parecendo que não, ficou ali e fez... E marca. Marcou para mim. Tanto é que até uns bons anos eu tinha um horror a ginecologista. Eu tinha um horror a ginecologistas. Até agora eu tenho um horror a qualquer médico, porque tipo, é uma agressão desnecessária. É tipo, os próprios médicos é que acabam por gerar doentes. Eles estão lá para te curarem, para cuidarem de ti. Eles cuidam do teu corpo, mas a tua saúde mental não conseguem parar de fazer julgamentos de valor o tempo todo, sem te conhecer, sem saber do teu histórico, sem saber de onde tu vens, do que se passou contigo. E isso que faz com que muitas vezes nós preferimos estar a nos consultar com o tio, a tia médica. Tipo, eu fico doente muitas vezes, eu vou te ser sincera, e é automático, tipo, tia Mima, eu estou a sentir essa deposito, não sei o que mais. E a minha tia, tipo, Neuza, tá bem, vem para aqui. E ela lá encaminha. Mas eu também noto, que é uma coisa, não sei se também acontece contigo, quando eu vou ao hospital, tipo, até com ela, muitas vezes nem amo ao hospital nem nada, ela chega e diz, olha, atendam a minha sobrinha. Ou atendo a minha filha, o cuidado é outro. Eu só tive uma vez que eu lembro-me que eu fui à clínica e ela não disse quem eu era e realmente atenderam bem, mas pelo que eu percebi, porque eu realmente estava tipo mais para lá do que para cá, porque eu cheguei e estava mesmo mal e eles tipo tiveram que me dar alguma coisa para baixar a febre e coisa, e eu percebi o cuidado que ele teve. Ele disse, é melhor ficares aqui porque tu não estás mesmo bem. Acho que foi a única vez, e foi um hospital público que aconteceu aqui, que isso aconteceu, porque todos os outros tipo foi muito violento, ou foi mesmo do tipo terem que dizer quem eu sou. Agora imagina tu
E na América não querem saber querem se você saber, quem ou não quem. Não estão ali para pode até passar tua mãe a dizer, ela é minha filha, tua mãe é médica. Vai continuar a sofrer da mesma maneira. E tu passaste por isso. Tinha... E depois, tipo, o único momento em que ela foi... que ela teve um bocadinho de empatia foi realmente quando... Porque elas têm que nos acompanhar até o carro. Porque a todo momento temos aquela braceleta a dizer risco de queda. E é protocolo acompanhar-nos até o carro. Ela foi-me acompanhar até o carro. Eu não queria que ela me tocasse nem nada. Tipo, ela olhou para mim e eu, tipo, lavada em lágrimas. E ela disse-me: é muito duro, eu sei. É muito duro ir para casa sem teu filho. Depois de ter me infernizado o dia inteiro. E eu, tipo, é daquelas coisas que tu olhas para a pessoa, das uma olhada, das um michocho, vais embora. Não, é tipo quando nos assaltam, né? Aqui, e tipo, tá, presenciar o assalto e depois vem te assaltaram. Não. Eu decidi entregar de livre, espontânea vontade quando tu podias ter prevenido alguma coisa. E podias ter me ajudado. Ou coisa assim. E é isso, do tipo... E então a questão da depressão pós-parto foi realmente uma bola de neve que foi ficando maior e maior e maior. E diz-me uma coisa, nesse momento, de novo, tu não tiveste nenhum escolha ou acompanhamento. Acompanhamento também não. E não tive durante muito tempo. Só comecei a ter acompanhamento terapêutico já o meu filho tinha 2 anos. E como é que era essa tua relação com teu filho? O que tipo, que nesse acontece? período? Durante a gravidez eu tive uma relação de conexão tremenda com ele, com o meu filho. Tanto que no momento do parto eu começo a ouvir aquilo. Sim. E eu digo a todas as mães, telepatia existe. E a primeira vez que tu experimentas telepatia, tipo, normal, tipo, entre aspas, né? É quando tu estás grávida e tu começas a perceber o que é a personalidade do teu filho já dentro de ti. E eu já começava a perceber muito e conversava muito com ele. Eu acho essa coisa muito bonita. Olha, tá ali aquela parte, era para dizer às gestantes, conversem com os bebês. Com os bebês, né? Tipo, para ele também perceber e vocês... Porque assim, eu às vezes olho, né, para algumas relações e eu digo, se calhar a mãe não conversou muito com esta criança, se calhar não teve essa conexão, por isso é que tipo, tens aquelas relações de mãe e filhos que é de tipo, dá a impressão que não são do mesmo. Exato. Tipo, tu perguntas, será que eu fui adotada? Porque eu acho que é isso, né? É essa conexão que faz falta. Faz falta. E ela continua depois da criança nascer. E então, quando meu filho nasceu, nas circunstâncias que nasceu, para mim houve uma quebra total da nossa conexão. Total, tipo... E o que eu passei a sentir foi que ele estava chateado comigo por eu não lhe ter respeitado, por eu não lhe ter ouvido, por eu não ter dado importância. Se vocês não conhecem, obviamente, eu já estive com ele. O Zezé é aquela criança cheia de personalidade. Né? Eu vi que ele tem muita personalidade e ele sabe exatamente o que ele quer, como ele quer. Assim tipo, mesmo. Eu fui lá, tipo, nem tem desviar a tua tia, não. Tipo, cumprimentas, tens de tratar como um pequeno adulto que ele é. E ele vai conversar contigo, porque ele teve um momento de conversar comigo ali, né, na festinha. E eu percebi que é do tipo, não, aqui é como eu quero. Então ele aquela coisa, tipo, nota-se que ele já desde muito pequeno, mesmo como feto, ele já sabia bem. Já, eu lembro que houve um momento muito engraçado, que foi numa aula de yoga pré-natal em que eu estava, e a professora pergunta, então vocês já sabem se vão ter meninas ou se vão ter rapazes? Eu não sabia ainda. E as outras alunas começaram a comentar se era menina, se era rapaz, e eu pego na minha barriga assim e digo, então, o que é que tu és? És menino ou és rapaz? A primeira coisa que me apareceu na minha cabeça foi, estás a gozar comigo? Quem é que tu pensas que eu sou? É óbvio que eu sou um rapaz. O Zizu é essa pessoa de dar esse tipo de resposta. Sim, por isso é que eu vou dizer, ele é uma criança cheia de personalidade, porque eu lembro-me que estava lá a perguntar sei lá o que, ele olhou para mim como quem diz, tipo, estás parva, o que é que se passa, tipo, né?
chateou-se com o DJ, porque sim, aquela momento dá muito barulho. E ele estava ali mesmo bem chateado, do tipo, eu não gostei. E tu não estavas muito perto, e eu lembro, eu estava ali, tipo, ok, eu sei que tu não gostas, mas importas-te que, e eu gosto de te respeitar. Ela olhou para mim, e eu acho que ele tipo, olhou para mim, tipo, essa tia, nunca ninguém me perguntou isso, ok? Essa tia é fixe. Mas é do tipo, tenho que... Mas ele tem personalidade. Ele respeita-se muito e faz com que os outros lhe respeitem. E então aquele momento foi do género, eu não respeitei o meu filho. Eu comecei a sentir muito culpada. E comecei a sentir que a nossa conexão tinha sido quebrada, completamente quebrada. E eu não sabia como voltar a reconectar. A única coisa que eu sentia que podia voltar a conectar era dar de mamar. Mas mesmo assim havia muito de me sentir culpada. Havia muito de me sentir inadequada. Havia muito de sentir que eu não era mãe daquela criança. E então estas coisas são muito comuns numa pessoa que está com depressão pós-parto. E eu, depois de estudar para ser doula, é que aprendi isso. E eu estudei para ser doula exatamente por causa desse episódio que eu vivi na vida. Mas naquele momento, se alguém tivesse conhecimento sobre essas coisas, se calhar evitava muito. Ia dar conta que esta mulher está com uma depressão pós-parto. Eu chorava todos os dias e as pessoas pediam-me para parar de chorar. Já chega de chorar. Isso é a pior coisa. Tu não consegues parar de chorar. É do tipo, a última vez disse, vocês têm noção que é do tipo, tipo, algo está-me a doer, dizerem na ferida para de doer, tipo, não tem como. Eu muitas vezes, e eu sei que as pessoas não fazem por mal, tipo, a minha irmã também faz isso, a Dina, ela faz isso, mana, não podes ficar assim. Eu do tipo, ok, eu só lhe digo já, ok, porque eu sei que ela não está fazendo por mal, mas é do tipo, eu não escolho. Exatamente. As pessoas dizem, mas eu tenho que lutar contra isso. E eu digo assim, ok, eu estou aqui a falar com vocês, eu estou já a lutar. Se eu estou a contar-te, eu já estou a lutar. Eu não escolho ter essas emoções. Eu não tenho controle das minhas emoções. Eu posso decidir, às vezes, mas nem sempre eu consigo decidir. Né? Porque eu disse, tipo, há um mês passado, eu tive um episódio. Eu não escolhi ter o episódio. Mas o episódio veio. A diferença é que desta vez, ao contrário das outras vezes, eu... Tens ferramentas para lidar com para lidar à volta disso. E então eu pensei, ok, eu comecei a contar os dias, porque eu já sei quantos dias é que dá para, tipo, chegar no extremo. Não deixei de perder peso, porque não tenho como, mas eu comecei a contar os dias e na minha cabeça foi do tipo, ok, eu tenho até o dia X. Eu vou me permitir isso atravessar até o dia X. E depois do dia X eu vou ter que fazer alguma coisa, porque eu não quero voltar para ali. Mas também não foi só porque eu não quero, porque eu não tinha, tipo, tem pessoas que estavam a depender de mim para isso. Mas foi do tipo, ok, porque das outras vezes foi literalmente, esquece isso, eu não tenho nem forças. Porque é uma coisa que eu comento sempre. A cada episódio que tu tens, não é só emocional. A descarga também é física. É física. Porque tu ficas literalmente cansada. Parece que tens, tipo, bolas de quilos e quilos e toneladas, tipo, presas a ti e a puxar-te para baixo. Uma liquagem muito terra-terra. Nós aqui em Angola ou em África, quase todo mundo passamos pelo famoso pau de funs e Maria das Dores. Imaginem aquele pau de funs grande, tá vendo, que nós usávamos para bater o funs do domingo, do sábado, que a família toda vem, aquele bem grande. Peguem nesses 10 paus ou 50 paus. Peguem naquelas tias que, tipo, da praça, que gostam de matar com a enxada, e elas ficam ali a bater em cima de vocês a cada 1 segundo, literalmente, e multipliquem essa dor que vocês estão a sentir desses 10 paus de funs vezes 1000. E ponham nisso um tempo. Normalmente a estimativa são 15 minutos de crise, mas no meu caso duravam tipo meia hora às vezes. Já havia vezes que eu chegava do serviço, literalmente estava na casa de banho, durante 30 minutos eu estava a chorar. E os outros ainda estavam a tomar banho para, tipo, descarregar. Então, é essa dor toda que tu estás a sentir, e depois tu deixa, então tu estás inchado, estás a sangrar, estás cheio de dor. É essa dor toda que tu estás a sentir, essa descarga, que demora, às vezes, a tu voltares ao normal. Normalmente, o que me dura 30 minutos
de crise, demorava-me tipo 2, 3 dias, 3 dias, ou que às vezes para voltar ao normal. Tu estás a chorar porque o teu filho não está. Tu estás a chorar porque o teu filho está, mas você já não tem essa ligação. Porque tu já passaste por essa violência toda. Então, se eu sofro 10 paus, eu vou deduzir assim, muito terra a terra, que tu tiveste tipo umas 50 tias em cima de ti. Sim, tu tiveste essas 50 tias com esses 50 paus ali em cima de ti, com um filho cheio de personalidade que está magoado contigo, mas tipo a culpa não é tua, porque nem ele sabe que a culpa não é tua, porque tu também não querias. O teu parceiro, coitado, também está a passar por isso tudo, e vocês os dois estão, vocês os três nesse caso, estão os três ali num estado que, se entrasse uma psicóloga, ela dizia, pô, assim, eu preciso de reforço aqui, porque povo todo os tá três mal. Aqui estão mal. Tipo, o recém-nascido vai precisar de terapeuta, claramente, tu vais precisar de um terapeuta porque tu, e ele, coitado, porque... E o engraçado é que durante o tempo todo que eu estive no hospital, ninguém chamou um psicólogo. Não chamam. Ninguém chamou um psicólogo. No hospital, os 5 dias que eu estive no hospital, nem ninguém chamou um psicólogo. Nem para o Rui, nem para ninguém. Do tempo todo que eu estive a ir ver o meu filho nos cuidados intensivos, ninguém chamou um psicólogo. Olha, veio tudo que era profissional, menos o psicólogo. Estás a ver aquela romantização? Porque nós estamos habituados a ver um monte de séries, né? E médicas, e nós estamos a ver House, The Doctor, e ER, e não sei o que, essas séries que nós crescemos. E nós vemos nas séries de como quando isso acontece tem sempre lá alguém. Tem sempre um psicólogo. Tem sempre um psicólogo, tem sempre um médico, tem sempre alguma coisa. E a gente fica com a impressão que nos Estados Unidos as coisas não, principalmente bem, né? assim nos Estados Unidos. Tipo, tu já foste para lá e decidiste, pá, vou ter mesmo o meu filho aqui. E porque aqui até tem... Porque, tipo, nós temos essa ilusão, entre aspas. Eu digo ilusão porque, acreditem, não é isso tudo. Para quem viver, não é. Eu digo sempre, e as pessoas pensam que eu estou a brincar, entre viver na Rússia e viver nos Estados Unidos, eu preferi viver na Rússia. Não é romantizar o país, mas é a verdade. Porque, por exemplo, eu passei por aquilo tudo. Sim, aquela médica foi o único caso isolado de agressão que eu sofri. Mas percebi que quando tão logo ela percebeu o erro dela, é que ela não me pediu desculpas, mas ela pagou-me, como quem diz, pá, ela não tem culpa, né? Eu vou dar esse desconto a ela, mas que logo depois que tipo foi detectado o que é que se passava comigo, que afinal eu tinha alguma coisa ali entupida e que estava a fazer mal, e que eu tinha que começar a tomar ampolas eu tomei durante um bom tempo, foi porque eles perceberam que é uma criança que tipo, ela não tem culpa. E de novo também estava a correr o risco de ser infértil. Tanto é que aos 19 anos, assim como tu, eu fui para o Brasil para fazer o teste de fertilidade. Tanto é que quando fui à clínica com a minha mãe, perguntaram, estás a tentar engravidar? E eu disse, não, é só para saber. Eu disse, tem quando 19? A senhora disse, tão nova, já queres tentar engravidar? Eu disse, não. Eu expliquei, ela disse, ok. Tipo, no Brasil, por acaso, elas foram muito fofinhas. Mas na Rússia também, mas estás a ver a coisa... Nos Estados Unidos tu não tive, tipo, e a América, onde supostamente tu vais ter o filho e tu não tiveste nada disso. Nada. Então, é assim, quem tiver a ouvir, se tiver alguém mais gestante, por favor, procurem sempre, não imponham, também não se impõem, né? Mas é do tipo, recomendem um terapeuta, introduzam esta conversa. Se não está confortável com o terapeuta, que eu sei que todo mundo tem muito medo, tem doulas. Não tem só a Sara aqui em Luanda, né? Acho, não sei, vamos falar sobre. Jamais doulas, jamais pessoas que estão ali preocupadas com... Eu sei que algumas yoginis também fazem esse papel, às vezes estão ali a ajudar algumas gestantes, então eu acho que é necessário. Vale. Então, tu estavas ali até o segundo ano do Zizu, é que tu conseguiste... Tiago, eu consegui começar a fazer terapia. E como é que foi esse processo? Não te importas em partilhar connosco? Foi engraçado porque foi a minha professora de dança do ventre. E aí, tipo, nós já nos conhecíamos há bastante tempo e eu fazia a dança do ventre com ela e durante bastante tempo, mas eu não sabia que ela era terapeuta. E então
como começamos a ficar mais amigas, eu comecei a abrir-me mais para ela quanto a Então não foi certas propriamente questões. uma profissional, foi mais uma tipo... Foi aquela terapeuta... Não, ela é psicóloga mesmo. Ok, então... Ela é psicóloga e terapeuta transpessoal. Ok. Foi aí que eu conheci a terapia transpessoal e vi o quanto ela é importante. Desculpa te perguntar isso, porque eu não... Olha, vou te dizer, a primeira vez que eu estou a ouvir isso, eu nunca ouvi. O que é uma terapia A transpessoal? terapia transpessoal, ela vai olhar para os traumas que são passados de geração em geração. E então tu tens uma linhagem familiar e as vivências dos teus ancestrais vão sendo arquivados num e noutro e noutro. Fica no noutro. Eu gosto de dizer no DNA. No nosso DNA. Exatamente. Eu por acaso, olha, não sabia. Eu às vezes quando converso com as pessoas, eu digo que há muito da nossa coisa na sociedade, tipo, eu gosto de não justifico, eu digo às vezes o machismo ou como vemos certas coisas na sociedade que achamos erradas, não é propriamente culpa nossa, mas foi engravado no do DNA dos nossos ancestrais, tipo, desde o tempo da escravidão. Exato, até tem agora. Muito disso. E então eu quando comecei a fazer terapia com ela, nem sequer foi pela questão da depressão pós-parto, mas foi quando eu descobri que eu tive uma depressão pós-parto. Mas foi por causa da questão da endometriose, realmente, e de tudo o que estava-se a passar na minha vida. E ela disse, mas vem fazer uma sessão comigo, vamos conversar um bocadinho. Mas pronto, eu queria voltar um bocadinho para trás, para o momento em que eu vou para casa e depois o Zizu vai para casa também, foi um grande alívio ali para casa, mas ainda estava eu a sentir-me inadequada, culpada. Eu sentia que eu não tinha conexão com o meu filho, eu sentia que eu não era mãe. E se alguém sente essas coisas num pós-parto, isso é para ter extrema atenção. Esse é o alarme Esse mesmo. Esse é o sino do bombeiro a dizer, exatamente, olha, alguma coisa não está bem. Exatamente. E se essa pessoa está a chorar muito, pior ainda. Se essa pessoa... Porque nós temos um período de baby blues, e o baby blues começa para aí 2, 3 dias, 4 depois do parto. E pode demorar uma semana ou 2 semanas. Que é o momento em que as nossas hormonas, o estrogênio e a progesterona, descem completamente. E as nossas hormonas controlam muito do nosso humor. Estrogênio e progesterona descem a uma caída enorme desses dois hormônios. E o estrogênio desce ainda mais quando nós começamos a amamentar, não é? E depois descem depois do parto, imediatamente depois do parto, e depois, alguns dias depois, isso começa a refletir no nosso humor. Por isso é que nós mulheres, quando temos a nossa TPM e toda essa depressão na TPM e toda a alteração do humor tem a ver com os nossos níveis hormonais que estão descontrolados nessa fase. E então com o pós-parto também é a mesma coisa. Então tens um período de 2 a 3 semanas de os teus hormônios voltarem a se equilibrar, e esse é o período do baby blues, né? Às vezes demora alguns dias só, às vezes no máximo até 2 semanas, mas se passar de 2 semanas, atenção. Então, olha, e voltamos à coisa de dizer, a depressão é um estado de tristeza profunda que dura mais de 10 dias. Exato. Então, se são 2 semanas, uma semana estão 7 dias, então estamos no 14º dia. Então temos que controlar. Exato. Então, vamos dizer que temos que controlar primeiro, se passar uma semana, principalmente para mais, né, da primeira viagem, não importa, né, primeira ou segunda viagem, se ela continua nesse estado durante 7 dias, no 8º já temos que começar a perguntar, a procurar formas de ajudá-lo. Exatamente. E então, tipo, durante muito tempo, eu já não sei dizer bem quanto tempo eu chorava, e depois deixei de chorar à frente das pessoas e chorava... que é pior, eu acho que essa é a mais... Porque quando tu choras à frente das pessoas, todo mundo vem te dizer para de chorar, tu tens de estar agradecida, porque tu estás bem, porque a tua criança está bem, tu tens que ser forte. Olha, o teu filho precisa de ti, o teu marido precisa de ti, tipo, todo mundo precisa de ti. Mas o choro está a vir, tipo... Eu também preciso de alguém. Exatamente. Então, por isso é que acho que dizem que mãe não tem tempo para estar deprimida. Tá aí. Porque tu tens 1 milhão de coisas para fazer, 1 milhão de responsabilidades. Tá aí, mas e devia tipo, ser o contrário. Tu tens que engolir e pôr para dentro tudo aquilo que tu estás a sentir para ir tomar conta das outras nesse momento coisas. Que eu digo mas isso não quer dizer que tu não estás deprimida. Exato. Olha, nesse momento que eu gosto de olhar para o reino animal, né?
Porque os animais, por exemplo, eles têm... Nós gostamos de ver National Geographic, essa coisa toda. Eu vejo que aquele momento ali em que eles estão a ter a ninhada, ou os leões, e qualquer pessoa, qualquer outro animal, eles têm aquele momento ali que a mãe está a ter o bebê, o macho que tipo engravidou, né, a mãe está ali do lado, ele fica todo preocupado, dá umas lambidas, ele nem olha, ele olha para os bebês todos, não sei o quê, mas fica ali a lamber a mãe e vai buscar comida e não sei o quê. E os leões, os elefantes, todos eles tipo têm isso, tirando aqueles que ok, a fêmea é que toma conta de tudo, ela meio que como mesmo os insetos, eles têm aquele momento todo. Porque acho que os animais percebem, né? E o instinto animal, que feliz ou infelizmente nós fomos perdendo, porque supostamente somos evoluídos. E os racionais. E os racionais, eles estão ali todos à volta. Olha, os macacos, que eles têm eles formam uma comunidade, né? Que são os que nos mais se aproximam supostamente a nós. Eles todos têm uma comunidade à volta. E tu vês quando a fêmea tem a sua cria, toda a comunidade à volta trabalha em torno desta nova mãe. Exato. Né? Exato. Que ela nem tem que se preocupar com nada, tipo, levam-lhe tudo, levam-lhe a comida, o macho está ali do lado a protegem, constroem ninhos, os pássaros, para não virem predadores, e ela tem que estar calma, e ela só levanta voo, tipo, depois de sei lá quanto tempo. Mas tu já reparas que o tempo de recuperação dos animais é mais rápido que o nosso? Sim, claro, é diferente. Para além de muitos outros fatores, sim, nós somos o único mamífero que não come a sua placenta, e todo mundo vai dizer, que nojo. Hoje em dia eu sei, e eu já estive a ler e vi algumas coisas, e ainda dias vi uma série sobre isso, onde eles falavam que já descobriram que sim, afinal faz bem, né? E já tem algumas, eu sei que não é a medicina, como é que se chama isso? Convencional. Mas as outras, né, tipo doulas e aquele pessoal todo, eles já têm alternativo, já têm todo o cuidado de dizer nessa placenta. Por exemplo, eu sei que a medicina convencional, preparar a placenta para o consumo da mãe. Exatamente. Por exemplo, uma coisa que eu sei que na medicina convencional, por exemplo, agora o que eles fazem hoje em dia é tirarem logo o sangue, né, por causa das células tronco, o que é um negócio mais que tudo. Exatamente. Há casos que eu sei que é mesmo para guardarem para o futuro da criança, há outros que é mesmo para vender. Hoje em dia já sabemos disso. Essa é a medicina convencional. Um outro assunto. Né? E esse é um outro assunto que se calhar num outro dia eu vou pegar nisso também, falarmos sobre isso. Mas sei que há muitos casos da mais alternativa que eles já dão para a mãe consumir, tipo fazem como, sei lá, passam na frigideira, sei lá, batidos, cozinhado ou desidratado, posto em cápsulas para a mãe tomar. O que acontece é que a placenta é um órgão que nós formamos para nutrir o bebê, passar oxigênio ao bebê, passar sangue ao bebê. E depois, se vocês forem observar o parto de qualquer outro mamífero, quem tiver cadela em casa, que a cadela vai parir, a cadela vai comer as placentas de todos os cãezinhos que ela parir. Isso é porque a natureza faz as coisas perfeitas. Nós temos, acabei de falar daquela queda horrível hormonal que tivemos. Nós temos sangue que nós perdemos, nós temos energia e nutrientes que nós perdemos, porque o trabalho de parto é extremamente extenuante. Precisas de recuperar. Se tu corres uma maratona, tu depois vais precisar de descansar, de te nutrir bem. Depois disso, qualquer tipo de atividade física extenuante que tu faças, tu depois tens o teu período de descanso e de voltar a te reequilibrar fisicamente. Então, a placenta é o órgão que tem tudo aquilo que nós precisamos para a nossa recuperação. Tem aquilo que vai nos equilibrar as hormonas mais rapidamente, tem os nutrientes, está riquíssima, tem minerais, vitaminas, tem tudo, ela é riquíssima. Então, os animais consomem a placenta para repor tudo aquilo que foi perdido. Então, nós os humanos, eu sei que assim, nós não estamos a dizer que vocês têm que fazer isso, mas estamos a elucidar-vos da importância da placenta, que disso, nós descartamos, deitamos fora. E hoje em dia, que se calhar também pode nos ajudar, já foi estudado, já cientificamente já é comprovado que ajuda-nos a repor. Porque imagina, se nós quando estamos, e nós mulheres, né, quando estamos naquela fase da menstruação,
perdemos N nutrientes. E muitos médicos até aconselham-nos a repor com vitaminas Imagina depois do ou parto. mesmo dão-nos alimentos, dizem-nos para comermos certas coisas, por exemplo, nós, não sei o quê, para repormos as coisas, porque tipo, a quantidade de sangue que nós perdemos é muito grande, né? Tipo, num mês, estou dizendo um mês que é um ciclo, e há pessoas que sofrem, ok, as favoritas de Deus que dizer, tipo, ficam 3 dias e está tudo bem, e há eu que fico 7 dias aqui a chorar. E perdemos muito sangue. Isso. E como é que vamos repor isso? Então está ali. E que se calhar também, de novo, vamos falar das hormônios e os balanços todo, ajuda também se calhar a recompor aquelas hormônios que nós vamos, aqueles hormônios, né? Hormônios que se diz, perdão, que vamos perdendo, que podem ou não evitar às vezes termos as depressões, as ansiedades, as quebras mentais e do humor. Exatamente. Ajuda-nos a recuperar todo o nosso corpo e mente mais rapidamente. Se bem que a recuperação das mulheres hoje em dia ainda é mais lenta por causa de toda a ressaca da medicação que nós apanhamos durante o trabalho de parto, seja ele vaginal ou seja ele cirúrgico. Cirúrgico mais ainda, porque é muito mais medicação. Sim. Qualquer medicação vai nos dar ressaca, qualquer medicação vai afetar o nosso fígado e o nosso corpo vai ter que fazer um esforço muito grande para se recuperar. Então, quanto mais medicação, mais tempo de recuperação também. Então, esse período do baby blues tem muito a ver com a recuperação. E se a gente passa do período do baby blues e continua para baixo, continua-se a sentir inadequada, continua-se a sentir culpada, continua-se a sentir que não é mãe, continua a chorar muito, tem que chamar alguém, tem que e foi nesse ajuda. Momento, tipo, para ti demorou muito? Para mim nem foi nesse momento. Nem foi, tipo, né? Nem mas foi nesse momento. Ninguém chamou. Houve uma única amiga minha que tipo simpatizou com aquilo que eu estava a sentir e disse tipo, eu reconheço a tua dor. E foi a única pessoa que teve empatia, que percebeu. Mas em casa tipo era tipo, tens que estar agradecida. Tens que estar agradecida. E é tipo nisso que tu pensas, ok, pronto, tenho que estar agradecida e vais tentando seguir em frente. Mas às vezes tipo, isso. Acabas por perder e perguntas, estou agradecida mesmo porquê? Porque tipo, meu filho não está aqui, eu estou aqui a sofrer, estou aqui não sei o que, estou agradecida mesmo porque não está a perceber. Mas é aí que tu tipo pegas numa coisa para seguir em frente, para te controlares, para teres aquela capa, para todo mundo à tua volta estar confortável. É aí. É aí que eu queria chegar. Não é que tu tipo consegues melhorar, não, mas é que tu ficas naquela, ok, as outras pessoas à minha volta precisam de estar confortáveis com aquilo. Sabes que é do tipo, é pensar como eu estou. Exatamente, é pensar muitas vezes tu não estás mesmo bem. Eu não estava bem, tipo, havia dias que eu estava um lixo, tanto aqui como em Houston, não sei o quê. Eu estava um lixo e eu pensava, hoje que eu acabo com essa coisa toda. E depois vinha aquela vozinha no fundo a pensar, tu estás a fazer isso, tens que já pensaste que é a tua mãe, como é que a tua mãe vai ficar, como é que não sei quem vai ficar, tens que pensar nos outros. Ok, e eu punha do lado e pensava nos outros. Mas depois chega um dia, e é aquela parte que eu digo, as pessoas que estamos sempre a querer julgar as pessoas que desistem. Ela não desistiu porque ela é fraca. É que ela simplesmente é tão cansada de pensar nos outros que ela simplesmente, quando finalmente pensou nela, ela não sabe quem ela é, então não está fazendo muito sentido para nada. E é aquela coisa, dormir é melhor do que estar acordado. Exato. Por que eu não vou dormir um Sara, sono quantas vezes tu já viste status meus, né? E hoje em dia eu encontro esses status quando eu vou ver as memórias, onde eu dizia, eu só quero dormir. Exatamente. Lembras? Tu consegues lembrar esse status? Eu tenho esse status no Facebook onde eu dizia I just feel like sleeping. Eu só quero dormir. E era literalmente, eu entrava num estado de sono tão profundo que eu dormia tipo o dia todo. Eu ficava tipo horas a dormir. E eu acordava, ok, estou aqui, acho que eu vou dormir de novo. Estás a ver? E é aí que tu pensas, tipo, morrer deve ser só um sono. É tipo, eu vou só dormir. Estar acordada, estar a viver, tá demais. E tu, tá demais. Vou-te perguntar assim, se não estiveres confortável, não precisas responder. Tiveste esses pensamentos? Óbvio. Ok. Como é que foi gerir isso? Não é fácil. Não é, tipo, e não...
E é muito do género. Tu decides como é que tu vais te pôr a dormir definitivamente. Porque pensamos, tipo, é tudo ninguém vai estar aqui a descrever isso porque isso traz gatilhos, mas é muito metódico. Tu começas a pensar, ok, se eu fizer isso e isso e isso, funciona, ok. Mas depois, logo a seguir, tu pensas em como te vão encontrar. Sabes que eu digo isso às pessoas, hoje em dia eu digo, consigo já contar às pessoas, o que me fez pedir ajuda o ano passado, de procurar mesmo uma profissional, e de chegar com aquela placa, né, que todo mundo, que tipo fez assim um furor na net do tipo, vamos falar da ansiedade, foi porque já estava tipo há meses, já tinha passado os 10 dias obviamente já estava há meses, já tinha desaparecido da net, lembras? Tipo, todo mundo ligando, tipo, todo mundo já estava só a perguntar, peraí, onde é que está a Neuza? Já estava a receber chamadas, já estava a receber mensagens, já estavam ali as pessoas, eu tipo, não quero falar com ninguém. Eu um dia acordei, eu já tenho problemas de baixa pressão, tipo, eu sofro. Eu acordei, já estava tipo no 10º dia sem comer, e eu não comia, não bebia água nem nada, então eu levantei-me, fui à casa de banho, e eu gosto de tomar banho com água muito quente. Eu liguei a água, enchi o banheiro e deitei-me, porque eu pensei, eu estava tão fraca, eu pensei, não, se calhar preciso de um banho de imersão e vou sair e vou estar bem. Eu levantei e tive assim um vulto e tipo tive que me apoiar porque eu escorreguei. E eu pensei que eu podia bater com a cabeça em qualquer sítio, na casa de banho, ou podia simplesmente afogar-me. E veio o pensamento assim muito rápido. Estava minha mãe, minha sobrinha em casa. Eu não quero que me encontrem nesse estado nua. E eu não quero que uma criatura de 15 anos tenha esse trauma na vida dela. Eu acho que foi isso. Para mim, ela não sabe também. Acho que eu disse do ano passado. Foi esse o ponto. Foi, eu não quero que vocês me encontrem assim. Foi naquele momento que eu levantei-me a arrastar. Tipo, foi, nem me ensaboei, nem nada. Eu só sei que eu arrastei-me, levantei assim, tipo, tirei a água. Cheguei no quarto, não conseguia falar grande coisa, mandei uma mensagem, olha, serve só uma papa, coisa parecida. Não consegui comer grande coisa, tentei o máximo e mandei uma mensagem para minha colega e disse, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma terapeuta. E acho que foi nesse momento, é esse o pensamento, que não é fácil. Não é, é tipo, tu pensas, ok, como é que eu vou ser encontrada? E a forma como tu vais ser encontrada dita a forma como tu vais te matar, né? Então, tu vais de volta para as tuas escolhas de como vais te matar e depois, de novo, começas a ver a reação das pessoas à tua volta. É todo um processo que tipo, exatamente, acaba por... vai e volta, e às vezes esse processo que é supostamente para finalizar uma coisa acaba por provocar mais uma crise, mais uma ansiedade, mais uma depressão, porque é uma bolinha de neve. Exatamente. Mas pronto, vamos pular essa parte toda. Aí, vai e volta, e depois ainda aparecem algumas outras vozinhas na tua cabeça do género, tipo, não, mas olha que tu tens que fazer isto amanhã. Tens os compromissos diários agora. Exatamente. Sabes qual foi o meu? Já vou sair das férias, eu tenho que voltar a trabalhar. Vou voltar a trabalhar no escritório, então eu tenho que estar viva. Estás a perceber? É bem banal, mas funciona às vezes. Mas pronto, vamos pular isso. Tu fizeste a terapia, né? E claramente teve bons resultados. A tua relação com o teu filho finalmente... foi melhorando muito quando foi aquilo que eu pensei que ia acontecer, porque enquanto ele estava nos cuidados intensivos eu não lhe podia dar de mamar. E depois quando comecei a poder dar de mamar ele não pegava. Meu Deus, outro trauma. Enquanto ele esteve no hospital ele não pegou, mas foi daquelas coisas a que eu me agarrei, tipo do género, eu tenho que conseguir isso. E quando ele voltou para casa, tipo, 1 ou 2 ou 3 dias depois, ele conseguiu pegar. Tipo, eu lembro perfeitamente, eu estava a sair do quarto, estava de pé com ele, eu a andar e a tentar dar-lhe de mamar. Tipo, não é que sentei, mas eu tinha que fazer qualquer coisa, levantei, tentar dar-lhe de mamar. Ok, vamos tentar mais uma vez. E ele pegou. Meu Deus do céu, obrigado. Obrigado. E tipo, quando ele começou a mamar, foi aí que a reconexão voltou.
E, começou a ok, acontecer. já estamos bem, vocês... Mas não é estar bem. Não digo estamos bem. Porque ainda foram tipo... Foi melhorando muito devagarinho. Mas ainda durante 2 anos eu tinha sinais que eu agora não me lembro direito quais são. Mas havia coisas tipo no meu comportamento... Que estava ali o traço. Exatamente. Estava ali o traço. Tem sempre, tipo, Exatamente. fica sempre. É o que eu digo às pessoas. Eu não tenho... Assim, minha terapeuta diz, não é que tu não tens cura. Mas tu vais ser sempre uma pessoa ansiosa. Tu vais ter sempre algum traço de depressão. Mas hoje em dia tu já és mais funcional. Né? E então tu durante esses 2 anos tiveste esses traços. Não vamos dizer que tu estás totalmente curada, porque ainda estávamos a falar há pouco tempo sobre isso no off, tu ainda tens às vezes momentos, né, que vais gerindo. Mas pronto, partilhaste essa parte da nossa história. Agora vamos um bocadinho para aquilo, e é bom porque assim também as pessoas que estão a ouvir conseguem perceber, né, que tu como doula, né, tu tens esse cuidado agora com as outras futuras gestantes, com tudo, tu fazes esse acompanhamento. Mas diz-me uma coisa, tu só fazes esse acompanhamento com ela ou também envolves o parceiro e se puderes envolves a família? É muito a mãe e o pai. Ok. E envolver a família é... Quando eu digo a família, tipo, a avó, os avós, aquela tia mais... É muito do género, tipo, se tem uma pessoa mais chegada, que está muito participativa nas sessões de preparação para o parto e tudo mais, sim, essa pessoa está incluída. Está perto, ok. Mas muitas vezes nós não temos a sorte de ter mais do que a mãe e o pai nas sessões de preparação para o parto e mesmo depois. E então as pessoas vêm muito depois. E aqui na nossa cultura a doula ainda é muito inútil. Eu me dizendo, para que tu queres uma doula? Para que tu queres essa pessoa? Eu estou aqui, eu que te ajudo, que não sei o que, que não sei que mais quantas, e as pessoas ainda não entendem bem. Tipo assim, assim como tu, a doula, é tipo terapeuta para quem não sofre doença mental. Exato. Tipo, por que tu precisas de um psicólogo se tu não tens nenhum problema, tipo, psicológico? Exato. Tipo, eu preciso porque eu tenho que... Nem sempre... questões sim, porque nem sempre o diário... Sim, porque nem sempre só o diário vai ajudar. Exato. E é justamente isso, né? E as pessoas não param para pensar nisso. Exatamente. E mesmo porque muitos médicos da nossa cultura aqui, da medicina convencional, não ainda vão contra a essas coisas. É como, tipo, ok, não vão contra os banhos das avós, porque todo mundo já sabe o que é aquela coisa, mas ainda vão contra as doulas. E então... há muito do eu tentar ajudar o casal a manter o seu ninho protegido de influências externas que sejam negativas. Quando elas são positivas, amém, são super bem-vindas, recebidas, super bem-vindas, sim. Mas quando elas são negativas, eu tento ensinar o casal a ser mesmo aquela dupla imbatível, tipo... super forte, do género... Protejam-se um ao outro, tipo, sejam abertos um com o outro, contem as vossas vulnerabilidades para que vocês consigam criar esse meio, essa bolha. E tu, às vezes, claro, não sei, não vamos estar aqui a dar exemplos óbvios, né? Porque tipo, apesar de não seres médica, continuas a ter o sigilo do cliente. Se tiveres a ver que, no caso, a gestante ou o marido estão a passar por uma fase, tu aconselhas eles a procurarem terapeutas? Sempre. Ok. E eles ouvem-te? Sim. Às vezes sim, às vezes não. É complicado vezes, quando não ouvem, né? Não, porque as pessoas também têm personalidades muito fortes. Sim. E também acontece muito aquela coisa de a nossa sociedade não acreditar em terapia. Sim. E então, por mais que tenham contratado uma doula, às vezes a doula vem com informação que é muito alternativa, digamos assim, muito coisa que não se ouve nos consultórios médicos, e as pessoas ficam assim, não, isso não, isso não é nada disso. Tipo, rejeitam logo, né? Não é esse o caso. Pode ter acontecido a alguma outra pessoa, mas não é connosco. E acontece isto muitas vezes, e a gente tem que saber respeitar também e não invadir
Sim. Os Sim. outros e as decisões Não, dos outros. porque Né? O máximo que nós podemos fazer é dar o conselho e dar a informação que nós temos para que as pessoas possam fazer as suas escolhas. Eu digo sempre, a decisão no final do dia sempre é vossa. Tanto é que já me aconteceu de pessoas a virem falar comigo que acham que alguém tem, e eu do tipo assim, eu não posso, vocês não podem obrigar ninguém a fazer terapia. Exatamente. A menos que ela sinta a necessidade. Exatamente. Porque se vocês esforçam, vocês acabam por criar um choque. Porque já me aconteceu, às vezes, alguém tentou forçar alguma coisa e, tipo, retraís muito mais. E aquele trabalho, se ela tinha dado, tipo, 3 passos para frente, tu literalmente estás a pôr a pessoa a pôr, mas dá 10 passos lá para trás. Né? Então o teu trabalho é ter esse cuidado de que ela não dê esses 10 passos para trás, tanto como gestante, mas tanto como toda a informação, toda a informação ali à escolha, e que se decisões. amanhã acontecer alguma coisa ela vai se lembrar, não, espera, a fulana falou-me disso e disso e disso. Exatamente. Né? Como aconteceu comigo, tipo, eu lembrei-me, espera, a Sara já falou sobre isso e então eu acho que dá. E é isso. Bom, Sara, muito obrigada por essa conversa, tipo, maravilhosa, por essa tua partilha, principalmente. Eu não sei o que eu vou te dizer, porque eu recebi boa de informação, coisas que eu já sabia, obviamente, algumas, tu já tinhas partilhado no TEDx comigo, com o público, estás-me a contar outras coisas mais, e perceber que eu gosto, há males que vêm para bem. Eu gosto de dizer isso, porque eu digo, o ano passado aconteceram uma série de coisas, e o ano passado também, ao longo dessa minha vida toda, que se não tivesse acontecido, acho que eu hoje não estaria aqui também a dar o meu testemunho e falar. Exatamente. Eu digo que há males que vêm para bem, porque se calhar se não acontecesse o que aconteceu, infelizmente, porque não devia ter acontecido, devia ser o momento mais bonito da tua vida, né? Tu não serias a Doula que és hoje. É verdade. Não serias a Doula que és hoje, não terias essa sensibilidade, não terias aqui a nos dar esse testemunho e ajudar, se calhar, e sei que estás a ajudar muita gente. Então, espero que seja assim. Estás a ajudar. Já, tipo, eu disse-te agora, tu nem sabias que de uma forma buena, divertida, uma vez tu me ajudaste. E estás aqui, né? E eu nem sequer estava grávida, pessoal. E a Sara já me ajudou, então estão a perceber, né? Tipo, vocês estão a ouvir, depois vão lá correr, mandem mensagens para a Sara, tipo, ela está ali, faz o acompanhamento. É pago, não é de graça. Eu gosto de dizer, vocês gostam muito de coisa, não é de graça, é pago. Mas pronto, obrigada, Sara, por essa partilha. Obrigada pelo convite. E obrigada por nos elucidares como é que é isso tudo, principalmente para as gestantes, que não é mesmo fácil, porque eu ouço histórias, eu acompanhei histórias de amigas e tudo mais, e não saber ajudar, que é uma coisa que tem uma coisa que eu esqueci de perguntar. Como é que tu aconselhas? Tipo, já disseste, né? Temos que criar um ambiente que nem sempre é, mas é como é que é, tipo, temos que nos comportar de alguma forma específica? Tipo, ao lado da gestante ou da família, tipo, dessa família nova? Estamos a falar de uma questão de uma depressão pós-parto ou... Uma depressão ou estás a querer, tipo... Não, durante a... Como é que nós nos comportamos perante uma recém-mãe? Uma recém-mãe e depois de uma depressão pós-parto, é isso? Nós todos não vamos saber da depressão pós-parto. Claro. A pessoa pode estar a passar por uma depressão pós-parto e querer que isso seja um assunto privado. Ela pode até estar a ter acompanhamento, mas querer que isso seja um assunto privado. Sim. Nesse caso eu sei que, mas vamos supor assim, por exemplo, a tua terapeuta na altura detectou, ela percebeu. Eu não sou terapeuta, eu não sou terapeuta, e eu me percebi, por exemplo, que alguém tem. O que é que eu devo fazer? O melhor que tu podes fazer é sentar e ter uma conversa amena com essa pessoa e tentares perceber como é que essa pessoa se está a sentir. Se tu tiveres abertura para conversar com essa pessoa. Não, isso é... Se tu não tiveres abertura para conversar com essa pessoa, tu conversas com uma outra pessoa que tem abertura para conversar com ela. E essa pessoa, sim, conversa com ela. E para tu tentares perceber se ela está a mostrar alguns dos sinais da depressão pós-parto, que são aqueles que eu disse.
estar-se a sentir culpada, estar-se a sentir completamente inadequada, não se estar a sentir mãe, estar com uma tristeza profunda, de sentir-se triste o tempo todo. Mais de 7 dias, pessoal. Exatamente, estar a chorar muito, esses sinais já te vão dizer, ok, essa pessoa está em risco e é preciso encontrar um terapeuta. Então, se tu consegues conversar com a pessoa e averiguar essas coisas de uma forma muito amena, muito sutil, tu podes depois dizer a essa pessoa: já pensaste em fazer alguma terapia? Procurar ajuda, porque não é nada fácil aquilo porque tu estás a passar, e pode ser que as pessoas à tua volta não te consigam dar a ajuda adequada, e elas também estão a passar por todo esse processo de adaptação ao novo bebê e tudo mais. Sim. Porque o pós-parto é muito teu, mas também tens as outras pessoas à tua volta a vivê-lo também. Então, se calhar, vai te ajudar muito mais do que só ter a ajuda das outras pessoas próximas, teres também uma ajuda especializada. É bom ter esse tipo de conversa franca e aberta e sensível. Sim. Sensível, nunca tipo ouvir o que a outra pessoa está a dizer e nós querermos aconselhar e dizer: olha, vai comer, ou vai fazer exercício, ou agora só tens que te pôr bonita. Essa é aquela parte que eu reclamo dos conselheiros de plantão. Eu digo: parem de dar conselhos que não são solicitados. Exatamente. Eu ainda ontem escrevi algo do género. Eu disse o seguinte: eu não vos peço propriamente conselhos. Eu às vezes, quando escrevo as minhas coisas, tipo, que eu não estou bem, que eu passo isso, não sei o quê, não é porque eu quero empatia, eu quero carinho, eu estou chamando atenção, não. Eu estou simplesmente a constatar algo que acontece comigo. E eu digo às vezes: eu pago uma terapeuta, ela é muito cara. A minha terapeuta é muito cara. Eu lhe pago para ela me dar conselho. Mas mesmo eu lhe pagando para me dar conselho, ela tem todo o cuidado do mundo em saber me dar conselho. Exatamente. E mesmo eu lhe pagando para ela me dar conselho, que eu supostamente tenho que acatar porque eu paguei, né, para ela me dar esse conselho, ela me diz: tu é que sabes se vais acatar este conselho ou não. Mas a sensibilidade de dizer as coisas, é tipo, de dar a tua opinião que não foi solicitada. Porque ontem fiz um comentário com alguém, tipo, estávamos ali a falar sobre o podcast, e a pessoa disse: se tu aqui és assim, imagina no podcast precisa a tua opinião. Ele disse sim. Eu disse ok. Depois a minha irmã foi lá e disse: tu és muito chato, não sei o que. Ela disse que assim. Eu disse: às vezes as pessoas perdem o bom senso. O que é a falta do bom senso? Eu disse: tu dares uma opinião que não foi solicitada. Ele já nem toda a opinião precisa de ser solicitada para ser dada. Eu percebi que eu não tinha que falar mais nada com essa pessoa, porque ele não percebeu o ponto da coisa, do tipo, que realmente às vezes silêncio é melhor do que, tipo, tens a tua opinião, fica contigo. E é o mesmo que acontece com as gestantes. Né? Porque... há provérbios que dizem: se não tens nada bom para dizer, não digas nada. Exatamente. É o mesmo que acontece com as gestantes, porque tu doula, tu Sara, tu estás ali e preparas ela toda, meio que ela para ela enfrentar essa nossa sociedade toda aqui, que é aquilo que estávamos a dizer, que é cruel, que está ali a opinar sobre o corpo dela que mudou, sobre o cabelo, porque não sei o quê, porque eu já vi muitas vezes as minhas amigas dizerem: eu não estou a ver o meu baby glow, que todo mundo tem a dizer, é mentira, eu não tenho esse baby glow todo, e não sei o quê e tudo mais. É claro que eu também não vou dizer é mentira, porque assim, eu também estou a ver, eu também sei que ela não quer que lhe mintam, né? Eu sei que as minhas amigas também não querem que lhes mintam, mas digo assim: não estás, é verdade, mas vê o lado bom, né? Eu encontro sempre alguma coisa do gênero do tipo, tem uma amiga que ela tipo tinha 0 peito, e aí tá, ela engravidou e teve, eu disse: olha, vê o lado bom da coisa, respeito, tá peituda, moça, já não vamos precisar pôr silicone. Ela põe-se a rir, pronto, passou. Ai, não sei o que, não, eu vou lá do bom, teu cabelo tá lindo, amiga. Tá sabendo? Tipo, eu tento encontrar, eu não sei se essa é a forma certa, diz-me se eu estiver errado, mas eu tento encontrar essa coisa ali, ou então se é uma coisa que vai arrancar um sorriso a outra pessoa, ok, vale a pena, vale, né? Mas às vezes nós queremos dizer: mas também, vê lá, não aconteceu nada pior. Eu gosto de usar não, eu digo assim, mas também não, eu não digo mas também, eu digo assim: vê o lado, assim, podia ser pior, amiga. Mas eu tento sempre pôr isso no lado do humor, porque eu gosto de dizer, tipo, às vezes estamos lá no fundo, mas podia ser pior. Só que quando tu dizes
podia ser pior, vê lá não foi pior, vê lá tem que estar agradecido. É tipo desvalorizar aquele sentimento. Exatamente. Sim. O que nós temos que fazer é valorizar aquilo que a pessoa está a sentir. Pois. É preciso valorizar aquilo que a pessoa está a sentir. Validar porque, também. Exatamente, valorizar e validar aquilo que a pessoa está a sentir. Porque enquanto tu não validas, tipo, tu não dás importância àquilo e aquilo não vai ser tratado. Enquanto tu estás só a dizer, tens que agradecer. Quer dizer que tipo não vale não há nada para tratar. Olha, está aí. Agora estou a aprender que não posso mais estar ali a dizer, pá, pelo menos estás. Não. Ok, é verdade, entendemos, mas validar de forma mais. Exatamente. Dócil. Ok, é isso que tu estás a sentir. Vamos ver como é que vamos poder resolver isso. Vamos ao spa, vamos fazer não sei o quê. Vamos ainda fazer vamos fazer não sei o quê. Vamos ver como é que vamos Olha, resolver está aí a isso. frase, pessoal. É o vamos ver como é que vamos resolver isso. Ok. E de saber que tipo, ninguém tem as respostas e as soluções todas na ponta da língua e no momento. E tipo, compreende-te a ti também na tua dificuldade de dar um bom conselho naquele momento ou de encontrar uma solução. É perfeitamente normal. It's ok. E um psicólogo, um terapeuta vai precisar conversar muito contigo até conseguir encontrar a forma de te encaminhar para te tirar da tua depressão. Claro, imagina isso. E não é igual para todo mundo. Não é. Eu, Neuza, e não é segredo para ninguém, eu sempre disse isso. Eu, quando comecei a procurar ajuda, eu tive a ajuda de uma coach, que era americana, que ela não é bem americana, mas está no Canadá, e a minha terapeuta. E eu lembro-me de ter falado com as duas. Eu disse assim, eu estou a trabalhar com vocês as duas. Elas não se conheciam, nunca nem falaram uma com a outra, só precisaram. Mas as duas estavam ali a fazer um trabalho diferente. Porque a minha coach trabalhou na minha autoestima. Ela trabalhou no meu eu pessoal, do tipo, eu hoje ser a Neuza que vocês estão aqui a ver, toda cheia de segurança. Às vezes tem um bom de medo, mas está ali. E a minha terapeuta foi trabalhando em outros aspectos meus. Né? Mas de novo, foi um processo que podia ter demorado muito mais tempo, mas foi muito rápido. Até elas disseram que foi muito rápido para mim, que elas ficaram surpreendidas, mas também porque eu tinha essa vontade de sair disso. Exatamente, quanto mais vontade tu tens melhor. Rápido. Mas e tanto é que as pessoas até perguntam, como é que tu fizeste? Eu digo assim, eu ter saído é diferente, não vamos comparar, porque eu passei por essas coisas, tu podes passar por outras, e então é diferente. É diferente para cada Mas pessoa. pronto, uma frase que eu já sei que eu tenho que começar a usar é o que é que podemos fazer para melhorar essa situação. O que é que podemos fazer para resolver isso? Pronto. Obrigada. Agora sim, Sara. Obrigada. Muito obrigada por ter essa conversa comigo. Pessoal, a Sara está no Instagram. Sara_Doula. Olha, Sara Doula, ela está disponível no Instagram, como eu disse. Se vocês quiserem ver, que eu sei que no Instagram ela partilha muita informação, não só sobre gestantes, como a saúde no feminino e isso tudo. Para os homens também pode ser bastante interessante. É bastante interessante. Olha, estão a ouvir, né? É bom vocês começarem a aprender sobre nós para depois não dizerem que nós somos só complicadas e ninguém nos entende. Estão a perceber. E eu espero que tu continues a impactar a vida das pessoas da mesma forma que tu já impactaste a minha, mesmo eu não sendo a gestante, e tu ajudas muita gente, que eu até conheço pessoas que já foram tuas clientes e pacientes. Sim, tu sabes que eu conheço, mas pronto. E eu só tenho coisas boas sobre ti. Então, obrigada. Pessoal, esta foi mais uma conversa de varanda comigo, com a Neuza Roças. Eu tive a minha convidada hoje, a Sara. E é isso, boa continuação.